O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando, com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. Muito bem, minha gente, está começando o Teologando, aqui na Interativa FM 87,9, Arraial do Cabo, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Vamos lá, né? Olá, Daniel de Dani, Shalom Adonai. E aí, como é que está? Como você está? Pronto para mais um Teologando? Shalom, que a graça de Deus esteja nos lares de todo mundo que está assistindo aqui nesse momento. Estamos aqui para mais um assunto teológico e a gente vai elucidar algumas coisas escritas na Bíblia que são um pouquinho de mistério para as pessoas que leem. Hoje vamos falar sobre a besta que surge do abismo, né? E é nesse tema que a gente vai elucidar esse caso aí. É quando a gente, na nossa ignorância, quando a gente leu, né? Eu quando li Apocalipse, pelo menos lá em casa, dá aquela sensação, um medo mesmo, né? Porque minha mãe, quando lia aquilo, eu lembro da minha mãe falando, né? Poxa, quando essas coisas acontecerem, hein? Esses animais aí, né? Uma coisa, são monstros, né? Quando a gente lê ali. Porque aí a gente já viu aquele filme Simba, né? Lembra do Simba? Que tinha... Simba o Marujo? Não é Simba, não. Esqueci o nome agora do personagem. Que ele fazia umas aventuras e tinha uns monstros. Não, acho que era Simba, sim. Acho que Simba tinha... É Simba mesmo, né? Simba o Marujo. Ele fazia umas aventuras e tinha uns monstros, uma coisa horrível ali. A gente, quando lia Apocalipse, a gente... enfim, igual aqueles filmes também japoneses. Já linka direto aquilo que a gente via, né? Tem as séries japonesas também, né? Que tem monstros. Tem o Godzilla e tal. Aí você fica imaginando. E tem até um pouquinho de conexão mesmo, né? Mas a gente, assim, quando você não entende o texto, quando você não entende que aquilo é um simbolismo, você fica imaginando realmente, será que isso vai acontecer assim mesmo? Até uma vez eu falei aqui, será que é igual o Tiamat, né, do Caverna do Dragão, né, que o Tiamat tem 7 cabeças, né? E é feminino, não é engraçado isso? Muita gente pensa que o Tiamat é masculino, mas é feminino, é fêmea. Então as pessoas ficam assim. Então é esse entendimento que também, né, embora possa parecer ridículo isso que eu estou falando aqui, mas tem gente que faz essa leitura e pensa que aquilo ali realmente serão animais, como por exemplo na cultura judaica. Eles creem que o Leviatã surgirá e eles comerão a carne do Leviatã no último dia, e enfim. Mas aí, o que será então essa besta que surge do mar? Eu sei que muita gente sabe, né? Muita gente estuda, teólogos, pastores, aí não vale. Mas assim, para quem não estuda o tema a fundo, né? O que será essa besta que sai da onde? Do mar ou da terra? A besta que surge do abismo. Surge do abismo. Mas essa não é a que surge da terra nem do mar, né? Não. Essa em específico é o que surge do abismo. Porque na verdade muitos teólogos, muitas linhas teológicas, elas contam que são só 2 bestas. Na verdade não são 2, são 3 bestas. Porque uma surge da terra, uma surge do mar e outra surge do abismo. Então, não vou entrar nesse detalhe agora sobre a que surge da terra, né? Essa besta que surge da terra, ela é caracterizada pela linha teológica da qual eu estudei, aquela religião lá do Oriente Médio. A gente não pode falar porque, né, tem coisas que a gente já não pode falar mais ao vivo, mas todo mundo sabe, aquela religião lá do Oriente Médio, né? Sabe como é que é? Daquele profeta que foi lá no monte. E essa é a besta que surge do mar, tá? Ele tem todas essas características, inclusive o anticristo também, ele vem dessa linhagem, tá? Dessa religião. A besta que surge da terra nossa, também é difícil. Esse povo aí que essa ideologia que tomou conta do mundo aí, você já sabe qual é,
né, do lado esquerdo, a ideologia do lado esquerdo, porque a Bíblia ela propõe, o João ele propõe que eles têm a aparência de cordeiro, mas a fala é de dragão. Então, o dragão a gente sabe, o dragão vermelho, né, aquele país lá da Ásia, lá que é chamado atualmente de dragão vermelho, tá? É um animal novo que surgiu no Apocalipse, ele não tinha lá nas profecias de Daniel, então ele surge quando o João ele vai no futuro, né? Então ele vê esse dragão vermelho, e o que acontece? Essa besta que surge da terra, que é essa ideologia que eu falei para vocês, que tem aparência de cordeiro, né? Tudo pelo social, we are the world, vamos tratar das criancinhas lá na África, mas a fala é de igualdade, né? Igualitário. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, que tem coisas que a gente não pode mais falar ao vivo. Então, você tem a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. E agora tem a besta que surge do abismo, pelo nosso entendimento, vai acontecer no meio da grande tribulação. A gente então vai olhar aqui em Apocalipse 9, a partir do 1, e a gente começa então o estudo através desse relato bíblico aqui. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então ele cai na terra e vai lá, ele abre o poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do fogo do poço, com uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e ar. O João está vendo isso lá no futuro, tá? No futuro dele. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, pelo que a gente vê no texto aí, essa besta do abismo é um ente, não é? Ela, sim, que parece que exerce domínio sobre outros demônios, né? Uhum. Ou seria um anjo caído, né? A gente já sabe a diferença agora, isso, de acordo com a linha teológica que você segue, né? Que os anjos caídos são uma coisa e os demônios fruto dessa hibridização que a gente viu lá no início. Mas essa besta do abismo seria um anjo caído, poderoso? Seria isso então? Diz assim que da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então ele está falando aqui sobre uma pluralidade, né? São vários seres, claro. São vários seres incorporados em um tipo de união, que é a besta, que surge do abismo. Faz de conta. A besta que surge do mar, né? É uma entidade religiosa, que são vários povos incluídos dentro daquele corpo. É a complexidade dentro do corpo só. Então, a besta, não são as bestas, né? Então, aqui, quer dizer, uma besta, mas ela é incluída um monte desses seres aqui que em Apocalipse 9, eles
estão vindo para a superfície da Terra. Esse detalhe que a gente precisa entender. Eles atormentam os homens. Então são seres que eles vibram nesse mundo físico nosso, tá? É diferente dos demônios, que os demônios não podem vibrar nesse mundo físico. Eles perderam o corpo deles, né, no dilúvio, e só estão os espíritos deles vagando por aí. Então eles não interagem com o mundo físico. Eles só podem interagir com o mundo físico quando eles entram no corpo de alguém, tá? E aí eles podem interagir no mundo físico. Aí eles têm agora um corpo, porque eles incorporaram em alguém. Porque demônios, eles não podem se materializar. Alguém fala assim, não, mas eu vi um demônio. Não, você viu não, você teve uma visão de um demônio. Porque uma coisa material é que todo mundo pode ver. Agora, só você vê, as outras pessoas em volta não veem, é que aquele ser, ele não está materializado. Ele jogou dentro de você uma coisa no qual você consegue ver. Ou pessoas, né, que têm essa capacidade de ver o mundo espiritual, ver outras dimensões que estão sempre ao nosso redor. Um exemplo que eu vou dar para vocês é: o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme, né? Eu temo, o Marcelo teme, então tem um anjo do Senhor ao nosso redor, mas eu não estou vendo anjo, tá? Então é esse tipo de exemplo que eu estou querendo falar. Então, como você disse, né, a besta fala de um conjunto de coisas, não é? Mas também tem alguém por trás, lógico. Isso. A gente crê que o líder do mal é Satanás. Uhum. Mas assim, como no reino dos céus também tem hierarquia, na horda do mal, né, existe também a hierarquia, não é? Vamos dizer assim, quem está no topo da hierarquia do mal, Satanás. Ele tem os seus comandados, ele tem também os seus asseclas, né, os seus associados, que são os anjos caídos, que servem, vamos dizer assim, a Satanás, não é? Então, quer dizer, no comando de Satanás tem outros que dão também comandos que nesse conjunto de ordens para o mal, nesse planejamento para o mal, esse conjunto de coisas é o que é chamado de besta, porque isso inclui povos, né, governos. Isso é o que nós chamamos de besta. A besta é um sistema. Uma analogia da besta, faz de conta, o burro é uma besta. O que acontece? A besta é um animal, né? Vamos dizer assim. A mistura de uma espécie com outra. Isso aí se torna besta. Então, a Bíblia usa essa analogia da besta para entendimento, que são, faz de conta, porque a besta, que são povos misturados, tá? Faz de conta. Porque Israel, ele não é uma besta, ele é pura, é virgem. Porque o povo judeu, ele não é misturado, ele não tem mistura de raças, de etnias. Entendeu? É o povo judeu puro, porque isso que é chamado de virgem o tempo todo. O povo judeu é chamado de virgem o tempo todo na Bíblia, porque é um povo que não é misturado. Então, quando é besta, é porque é misturado, no caso burro, né? Inclusive lá no Levítico, Deus fala: se nascer um burro entre vocês aí, você imediatamente mata o burro, né? Decapita ele. É uma anomalia, né? Se você não quiser decapitar ele, se você, Deus propôs assim, se você tomou amores pelo animal, que você pegue um cordeiro puro e mate no lugar dele. Então, tu vê que os padrões de Deus é uma coisa muito engraçada a gente entender, né? Não, e até, já que você tocou no assunto, tem leis ali que muita gente não entende. Exato. Por exemplo, não poderia misturar dois estofos. Se você fizesse uma roupa com um tecido, não poderia misturar lã com algodão. Era só um estofo, não podia. Muita gente não entende. Aí tem um porquê disso. Tem um porquê disso. São coisas significativas, né? Então, também o exemplo que Deus falou também, você na hora de plantar, você não misturar as sementes, justamente para não ter aquela questão da entropia. E hoje em dia o que mais fazem é os alimentos estrangeiros. Transgênicos, isso eu ia falar. Não tem um produto mais que a gente compre que não tem aquele T de transgênico. Porque eles querem fazer mesmo a rebeldia para Deus de tudo quanto é jeito. Então a gente vê aqui no Apocalipse 9, 11, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Esse anjo do abismo, olha, é uma briga teológica que as pessoas falam: é Satanás. Não, é um anjo lá poderoso que também está sobre... Que outrora esteve preso, seria isso? Não. Porque dá a impressão que ele foi liberto, né?
Então, essas duas linhas teológicas na qual eu fico aqui balançando, mas eu prefiro estar na linha teológica que esse anjo do abismo, ele não é Satanás, porque Satanás não foi preso no abismo. Vocês entenderam? Então, esse anjo do abismo deve ser, no meu entendimento, quando você falou em hierarquia, algum desses anjos que estão presos no abismo, e ele é o mais poderoso. Então, no caos, o que é que acontece na hierarquia? A pessoa que comanda é a pessoa mais forte, tá? A gente vai dar um exemplo, faz conta. Tu pega uma comunidade que é dominada pelo tráfico, o Estado não está lá. Quem vai começar a comandar? É quem tem mais força, no caso alguém que tem a arma mais poderosa ali. Então, ela comanda aquilo ali, domina, e agora ela vai montar uma cadeia hierárquica, né? Tem o braço direito dele, vai descendo. Então, na verdade, isso tudo é uma imitação de Deus. O diabo, ele imita Deus, então ele imita a ordem de Deus hierárquica. Então, Satanás, com o reino dele, é o líder supremo, o império das trevas, e aí tem as hierarquias, depois vem os principados e potestades e tudo mais. Então, eu entendo aqui que esse abismo, ele foi aberto, tá? Então, não tem muito a ver com Satanás. Esse rei, esse anjo do abismo está aqui, que em hebreu seu nome é Abaddon e em grego Apolion. Só para a gente entender esse paralelo desse ser aqui, ele está na religião hindu como se fosse aquela deusa que tem vários braços e pernas, né? Shiva, seria Shiva. Exato. E vocês podem ver, eu estive lá no CERN, lá na Suíça, é o acelerador de partículas. Na frente do acelerador de partículas está uma estátua dessa deusa, Shiva, lá, tá? Então, a gente vai ligando aí os paralelos um com o outro, que é a deusa do caos e da ordem, né? Ela gera o caos para depois dominar pela ordem. Aliás, esse pessoal gosta de usar esses símbolos, né? A União Europeia é o touro, né? Agora, ontem eu estava vendo um especialista falando sobre crise nos bancos, né? Um banco suíço também que está assim, à beira da falência. Já foi vendido, o Crédito Suíço. Crédito Suíço. Então foi rápido para o UBS. Olha, eu vi o vídeo anteontem. É um plano. Pois é. Eles falam assim, é tão grande que é impossível que ele venha cair, mas é tão grande também que é impossível que nós consigamos fazer com que ele não caia. Mas acabou sendo vendido, né? Não sei se isso para a União de Banco Suíço, UBS. Então, eles usam o touro como símbolo da União Europeia, porque o touro, o que ele faz, o touro, quando ele ataca? Ele dá a chifrada para cima, né? Ele alavanca, então eles usam o touro. Isso. E também uma imagem que eles usaram, aquela imagem daquela besta que aparece em Daniel e também aparece em Apocalipse, né? Uma dessas bestas, se eu não me engano, acho que é a que sai da terra, é o do mar, a que sai do mar, né? Não, a que sai do mar é aquela ideologia. A besta que surge da terra é... Eu digo assim, da aparência dele. A besta que surge da terra. Ele tem a aparência de leopardo, patas de urso e a cabeça de leão. Também isso já foi noticiado aí no YouTube, nas redes sociais. Botaram essa estátua lá em Nova York, no tempo, em frente à ONU, e depois eles tiraram porque surgiu um monte de polêmica. Mas na verdade é que eles fazem. Naquele momento eles estão dando um poder espiritual para a besta. Tá? Para quem entende teologia. Eles estão dizendo em nome de quem eles estão vindo também. E já estão dando autoridade, já deram autoridade à besta naquele momento para que ela domine todo mundo. Essa besta que a gente viu em Apocalipse. Essa besta, para vocês entenderem, o Daniel viu esses animais separados, distintos, né? Ele viu o leão, viu o leopardo e viu o urso. Tá? O leão a Babilônia, o leopardo a Grécia e o urso o Império Medo-Persa. Então, quando Deus largou esses três animais, porque lá em Oséias, Deus ele falou para o povo judeu, por causa da desobediência deles, né, das leis que Deus
da lei que Deus colocou para eles no deserto, por causa da desobediência das leis, eles iam incitar esses 3 animais contra o povo judeu. E Deus incitou e aconteceu. O que aconteceu? Quando esses animais acabou o período de poder deles, Satanás, o que ele fez? Pegou esses 3 animais e uniu os 3 e montou uma besta para ele. Tá? Você pode ver que o Daniel, ele não distingue o 4º animal, mas era provocado mesmo. Para Deus não quis mostrar para Daniel quem era esse animal, porque ele só foi mostrado para Pedro. Para João, quando João foi arrebatado aos céus e viu no futuro, ele já distinguiu um animal como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então o Daniel falou que era um animal super poderoso, muito cruel e tudo mais, pisava tudo que tinha em volta, esmiuçava tudo. A gente sabe o que essa religião faz aonde ela domina, né? Ela esmiuça tudo, acaba com o idioma, acaba com qualquer tipo de religião, impõe, né? Exatamente. Então, tu vê que tudo isso que foi profetizado está acontecendo. Então, esse animal, o João viu, ele já todo junto, formando uma besta. Como eu falei para vocês, besta é uma mistura de espécies botada num corpo só. Então, o João viu aqueles 3 animais de Daniel, eles já juntos num animal só, né? Eu falei, a besta é uma unidade. Então ele tinha um corpo de leopardo, a cabeça de leão e as patas de urso. E a gente vê isso também, não como uma besta, né, mas esse simbolismo, vamos dizer assim, né, de Deus explicar para o profeta, ou para quem Deus se revelara, né, esse tipo de acontecimento. Por exemplo, a estátua que o próprio Nabucodonosor sonhou, naquela estátua, quer dizer, ela tem parte de ouro, tem parte de bronze, tem parte de prata, e os seus pés em parte é barro e parte é ferro. E Nabucodonosor, né, sonhou e não entendeu, e ele foi buscar o entendimento com o homem de Deus, o profeta Daniel, né, que era príncipe também, que foi ter o entendimento. Então Deus fala assim, até porque tem coisas que ele dá um entendimento, porque, como a gente já disse aqui, a gente está bem claro na palavra de Deus. Na hora em que a revelação é dada, pode-se dar um entendimento, porque de valia que a pessoa entenda, mas há coisas que o Eterno não dá o entendimento, ou então ele manda, sei lá, como foi o caso de Daniel. E esse caso da estátua é bem curioso também, né? Porque tudo tem um significado, né? É que Deus ele gosta de charadas, né? Lembra Jesus? Ele falava por parábola, ele botava uma charada para as pessoas começarem a, né? Quem tinha que entender, entenderia, né? Exato. E quem Deus não queria que entendesse, não entenderia, como foi o caso. Jesus falou por parábolas, porque ele não queria que aqueles líderes religiosos já endurecidos, né, e profanos, vamos dizer assim, blasfemos, para que eles não entendessem. A revelação. Porque ele chamava os discípulos, chamava ali, né, em particular, e ele já explicava o sentido daquilo que ele falou. Exatamente. Então, voltando aqui, a estátua ela está linkada com os animais, tá? Porque você vê a cabeça da estátua, ela é Babilônia, o peito da estátua é o Império Medo-Persa, a cintura, o quadril da estátua, né, de bronze, que é o Império Grego, e tu vê as pernas e barro, o que surgiu depois do Império Romano, porque vocês entendem que o Império Romano depois ele virou o Império Bizantino, é tudo misturado, um monte de etnias misturadas, né? Uma época o Império Romano ele começou a misturar as etnias, dando cidadania para cidadãos que tinham nas províncias um poder, né, hierárquico. Então eles davam a cidadania romana para esses povos, quer dizer, então ficou tudo ali misturado. Então os pés as pernas da estátua com os pés é tudo um monte de etnia misturada. Então eles não se unem, né? Ferro e barro não se unem. Então você pode ver que a partir do Império Romano, quando ele começou a esfacelar e foi entrando aí o Império Otomano por dentro do Império Romano, porque depois virou Império Bizantino antes do Império Otomano,
e aí ele durou até a Primeira Guerra Mundial, e agora está no momento de voltar, esse Império Otomano, tudo que está ali na estátua de Daniel. Então, a estátua de Daniel está linkada diretamente para a besta que surge da terra. Tá? Então, a gente tem que pegar essa linha para poder entender o que está acontecendo aqui. Porque o que acontece? Quando o Senhor vier, né, que está escrito assim, vem uma pedra e bate lá nos pés da estátua, ela desmorona. Essa estátua ela tem que estar, no momento que Jesus vier para estabelecer o milênio e derrubar a estátua tem que estar ela de pé e unida. Tá? Então, ali o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e Otomano, está tudo junto numa mesma entidade, que é aquela estátua de Nabucodonosor, quando Cristo vem, então bate no pé da estátua, né? A pedra angular que bate no pé da estátua e esmiuça a estátua, acaba com a estátua. Domínios, né? Eles acabam com todo esse domínio que começou lá na Babilônia. Tá? Então, por que são 7 cabeças e 10 chifres? Porque são todos os impérios que dominaram o povo judeu. Tá? E são 7 cabeças, porque começa lá no Império Egípcio, depois vem o Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, o Grego, o Romano e o Otomano, né? Todos esses impérios, eles dominaram o povo judeu ali, tá? E por que são 10 chifres? Tá? Porque o Império Grego ele se dividiu em 4 chifres, depois são os 4 generais, braço direito do Alexandre o Grande. Então, montes, né, cabeças são impérios e os chifres são os imperadores. Então, como no Império Grego tiveram 4 imperadores, então é por isso que essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, você falou que não crê que essa besta que sobe do abismo seja Satanás. Nem eu creio nisso. Há muitos teólogos que creem a respeito, pastores, né, que creem que Satanás esteja preso. Eu não creio nisso, porque até porque, claro, a gente não pode também deixar de responsabilizar o ser humano. Nós somos responsáveis pelo que fazemos, mas eu creio que existe o tentador, que é Satanás, que nos estimula, né, a fazer o erro e depois nos acusar. Esse é o papel de Satanás. Então não creio que ele esteja preso, até porque para quem crê no milênio, não faz sentido crer que Satanás esteja preso, porque ao passo que ele fica 1000 anos preso. Se isso é literal, são os 1000 anos que a Bíblia fala, né? Que eu creio que sejam literais. 1000 anos do reino, né, de Jesus aqui na Terra, fisicamente. Até porque tem uma simbologia também, aí muita gente faz um link lá com os 2 bodes, né? O que é sacrificado e o que é lançado para Azazel no deserto. Né? E alguns interpretam que o Azazel poderia significar Satanás preso, quer dizer, o acusador não está presente, também dando condição para o reino do Mashiach, que é Jesus, que é Yeshua. Então eu não entendo que Satanás esteja preso. Então eu também concordo com você nesse ponto. E na verdade, você linkar o Azazel a Satanás, você está dando honra a Azazel como também um corredentor da humanidade, né? Ali o Azazel também cumpre o papel de corredentor. Porque está levando os nossos pecados. Tem um significado, porque o Azazel é lançado no deserto, significa esquecimento também dos pecados, né? É uma expiação. Mas tem gente que faz esse link. Mas não pode ser, porque não vira o corredentor, e não existe. Mas enfim. Só existe um redentor do nosso pecado, que é Jesus. O Azazel, na verdade, eles dão um nome para o bode, né, porque ele parece que ele se arrebentava todo no deserto e caía nos precipícios ali, né? Isso. E na tradição judaica eles creem que Azazel habita o deserto e tal, e por isso essa conexão. Existe uma linha teológica que propõe que esse Azazel é mencionado no livro de Enoque, mas na verdade ali o nome é diferente. Ali é Azael, né? Então, a mesma coisa que, sei lá, você pegar um nome aqui, é parecido com outro em português, e você dizer a mesma coisa porque é parecido o nome. Mas o nome do bode não era Azazel, né? O Azazel era o que eles criam que habitava o deserto, né? Não, Azazel está escrito Azazel, lá em hebraico mesmo. E
no livro de Enoque não está Azazel, tá? É Azael. Azael. É um daqueles anjos que fizeram o pacto, né? E lá no Monte Hermon, e começaram a corromper a carne em toda a terra. Então, eu vou aproveitar esse gancho aí. Então, o que acontece com esses seres aqui que estão presos no abismo? Se a gente for olhar lá para o livro de... Deixa eu ver aqui. No livro de Judas, vou aqui abrir para vocês. Em Judas, versículo 6 está assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Tá? Então, esses anjos que não guardaram a habitação deles, essa palavra em Judas, ela significa oiketerion, no original em grego. O que significa essa palavra oiketerion, né? Quando diz assim, mas deixar a sua própria habitação, essa palavra habitação está oiketerion no original em grego. Só para a gente fazer um link, aqui em 2 Coríntios 5, no 1 e 2 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação. Essa palavra também no original em grego é oiketerion, que é do céu. Quando eu estive na Grécia, fazendo parte dos estudos teológicos, perguntava muito para os gregos o que significa essa palavra oiketerion. Ela falava, oiketerion é como se fosse assim, um edifício onde moram várias pessoas, mas é uma unidade, entendeu? É um lugar só onde moram várias pessoas. Aquilo ali é um oiketerion. Então, um edifício é um oiketerion. A tua casa, onde só mora a tua família, é um outro nome em grego. Tá? Então, essa palavra ela surge somente 2 vezes no Novo Testamento, e aqui em Judas e 2 Coríntios 5. Então, o que é o nosso oiketerion? A gente entende que o nosso oiketerion é a Nova Jerusalém. Quando Paulo fala assim, e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, quer dizer, do nosso oiketerion, o Paulo está querendo levar isso aqui para a Nova Jerusalém, porque todos os santos eles vão habitar em um condomínio só, né, chamado Nova Jerusalém, que ele é todo fechado, né, todo blindado, e ali só entra quem tem o nome, tem querubins nas 12 portas ali não entra nada que é impuro. Então eu vejo aquilo ali, esse oiketerion que o Paulo está querendo dizer aqui. Então vamos voltar a esses anjos. Então eles largaram o oiketerion, eles tiraram, eles se dispuseram do corpo físico deles, da habitação. Saíram do seu domicílio, né, vamos dizer assim. Isso, saíram do seu próprio domicílio e vieram na terra para construir aí o império deles, e eles deram com os burros deles na água. Então eu vejo que eles foram presos no abismo, e agora, nesse momento da grande tribulação, eles estão sendo soltos por uma estrela que caiu do céu e foi lá e deslacrou lá, né? Tirou o lacre lá do poço do abismo. Então eles saíram para a terra com esses corpos, né, físicos que eles tinham antes do dilúvio, e antes deles serem presos, que eles foram presos com o corpo que eles próprios criaram, né? A gente propõe que esses corpos desses anjos são a base de silício, tá? O corpo humano ele é a base de carbono, e eles criaram um corpo para eles à base de silício. Então eles estão vindo à Terra aí com o corpo físico deles, então por isso que eles podem então torturar aí os seres humanos com toda sorte de dores assim, né, e torturas. Tormentos, né? Então por que os seres humanos não conseguem morrer aqui nesse momento? Eu passo na linha teológica de que quando Jesus ele falou, tem a chave da morte, é que ele tirou essa propriedade da chave da morte de Satanás. Quando Satanás ele foi expulso do céu, que ele não tem mais poder sobre o mundo físico, ele não tem mais a propriedade de matar, tá?
Então, por isso que esses seres que saem do abismo, eles não têm a propriedade de matar. Então, eles estão torturando. Isso aqui é uma linha teológica no qual eu sigo, tá? Cada um use as informações como queiram, como a própria Bíblia fala, né? Ouça de tudo, retenha o que é bom. Então, se isso aí for bom para vocês, para entendimento do que está acontecendo aqui, eu vejo dessa maneira, porque eles não têm a capacidade de matar o ser humano, somente de torturar, tá? Eu vejo dessa maneira. Então, esses anjos que eles são presos, né? Pode ser que outros filhos desses anjos também foram presos com eles ali, no caso os titãs, né? Porque tem uma linha teológica no livro de Enoque que os titãs eles foram presos no abismo antes mesmo do dilúvio. Que tamanha era as atrocidades que eles cometiam, né? Comiam, devoravam tudo que tinha na terra, né? As plantações, animais. E a gente tem que também pontuar, relembrar, né? Fazer uma atualização das informações, né? Para quem não acompanhou o primeiro programa, tem gente que está acompanhando desde o primeiro, né? Uhum. Então, essa diferenciação que se faz de anjos caídos e seus descendentes, isso para quem crê, porque, né? Então, os anjos caídos, né? Teriam coabitado com as mulheres, feito conjunção carnal, e dessa união saíram seres que foram os gigantes. Esses gigantes morreram e seus espíritos se tornaram o que a gente chama de demônios. Agora você falou sobre o silício. Eu pensei também que esses demônios, né, os demônios propriamente ditos, que é o fruto da união dos anjos com as mulheres, né, que muita gente não aceita, né, tem que deixar claro isso. Muita gente crê ali que os filhos de Deus se refere aos filhos de Sete, a descendência de Sete. Tá? A gente respeita aí a sua opinião, a gente não quer confrontar com o que você entende. Mas eles também, esses demônios que seriam, outrora, foram gigantes, não é? Esses titãs que você diz aí, que são mencionados na mitologia greco-romana. Na mitologia greco-romana e outros povos também, né? Eles também teriam o corpo composto por silício ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Sim, porque, como eu falei, o corpo dos seres celestiais, eles, segundo a Bíblia, a base deles é o silício, porque eles vibram em outras dimensões, tá? Se você pegar lá em Ezequiel 28, a cobertura do corpo de Satanás era toda feita de pedras preciosas, tá? Se não me engano, eram 9 pedras preciosas, e era um conjunto dessas pedras preciosas que faziam ali os engastes, né, da cobertura de Satanás. Então o corpo dele é a base de silício. Então, a partir daí, a teologia desenvolve que o corpo dos anjos, todo o exército celestial é a base de silício, e o corpo dos seres humanos todos a base de carbono, tá? Porque o carbono é a base de toda a vida biológica. Então a vida biológica, ela vibra nessa dimensão porque ela foi criada à base de carbono. Então, quando eles não conseguiam fazer um corpo à base de carbono, eles fizeram um corpo à base de silício, e aí começou então a corromper a carne, né? Não só a carne humana, mas toda a carne, como diz lá em Gênesis 6, toda a carne na terra foi corrompida, carne de animais, né? Se a gente pegar o nosso DNA, a gente tem mistura de DNA de tudo quanto é coisa, até de banana a gente tem misturado no nosso DNA. Então a nossa carne foi corrompida, tá? Então a gente vê que esses sentinelas, vamos dizer assim, né? Lá no início eles fizeram o corpo deles à base de silício e misturaram com a mulher, que era a base de carbono, e surgiu esses seres que eles não têm alma, né? Porque a alma, ela é criada por Deus, né? Deus cria a alma como o Bará, ele cria do nada. Então, como esses seres não foi Deus que criou, ele só tem o corpo que foi produzido dentro do ventre das mulheres que se deitaram com esses seres. E esse espírito desse anjo que orbitou com a mulher, ele como é que eu vou dizer, replicado naquele ser. Então é um corpo, é um ser, é uma quimera que só tem espírito e corpo, não tem alma,
Então os demônios não têm alma. Então o que acontece? No dilúvio, quando o corpo deles morreu, ficou o espírito deles vagando por aí. É o espírito replicado daquele anjo. Tá? E a gente lê, eu estou lendo o livro de Deuteronômio, né? Devarim, em hebraico, e ali no início do livro, alguns capítulos falam dos gigantes que havia, quando o povo moabita chamava de Emins, os amonitas Zanzumins, ou pescoçudos, né? Porque, então você vê que era um pessoal diferente mesmo. Por exemplo, o rei de Bazã, né, Og, a cama dele, eu já mencionei aqui, né? Quase tinha 5 metros. 2 de largura e 3 de comprimento. Olha só. Então, quer dizer, muita gente pensa, não, esses gigantes aí eram como os jogadores de basquete, de vôlei. Não. Eles tinham uma estatura, eles eram robustos. Porque hoje nós temos uma doença chamada gigantismo, que a pessoa vai crescendo, ela fica toda desengonçada, né? Isso traz dores no corpo. Eles não, eles tinham uma alta estatura e eles eram robustos. Então mostra que ali, quando a gente faz a leitura ali, que não eram pessoas normais, não eram seres humanos como nós somos, porque há diferenciação. Né? Então quer dizer, eles também ocorreram depois do dilúvio, pós-dilúvio também, como a Bíblia mesmo diz em Gênesis, né? Quando os espias entraram em Canaã, eles falaram que os habitantes lá como a gente fosse gafanhotos para ele. O judeu, ele não cria mentira, ele fala um negócio, se ele vê a questão de eles eram gafanhotos para esses caras, porque eles eram muito altos mesmo. Os próprios jebuseus que habitavam Jerusalém eram um povo de alta estatura. Os cachos de uva que eles traziam de Canaã, eles tinham que trazer no ombro, carregado, entendeu? Então era uma coisa que a gente não tem a mínima noção do que era, né? O tamanho dessas coisas, do que era lá no princípio. Uma pergunta: de onde partiu essa conclusão de que os anjos e as quimeras, né, e os demônios, os anjos caídos e os demônios, eles fazem uso do silício? De onde partiu isso? Qual foi o princípio? De onde se teve esse entendimento? Porque a gente tem que entender que teologia é tudo conjectura. Tá? Então é o seguinte: quando você lê lá em Ezequiel 28 que o corpo de Satanás, né, ele é coberto de pedras preciosas, e a base de todas as pedras preciosas é o silício. Quando você pega achados arqueológicos de gigantes, tá? Faz de conta, aquela árvore de silício lá nos Estados Unidos, um caule cortado meio ali. Parece uma colina numa montanha. Isso, uma montanha. Exatamente, né? Onde fizeram lá aquela filmagem do Contatos Imediatos, 3º grau. Tu pega em volta, né, todas as pedras, as montanhas, tudo lá é de basalto e tudo mais. Por que aquilo ali, isolado ali, que a base de silício? E outras escavações arqueológicas que vê pessoas semelhantes a gigantes mesmo, com mão, nariz, olhos, e as pedras tudo ali, basalto e tudo mais, e só aquilo ali de silício. Então tudo isso são estudos arqueológicos, e a teologia ela conclui, entendeu, por essas evidências bíblicas e essas evidências desses achados arqueológicos, que os seres espirituais eles foram criados à base de silício. Por quê? Como eles viajam a velocidade da luz, e eles foram criados para nos servir, então eles precisam ser realmente a base de silício, porque o silício é o lugar onde a energia ela trafega com mais velocidade e com menos resistência. Não é à toa que eles fizeram os computadores, estão fazendo todos esses robôs tudo à base de silício. Tem uma base de silício lá na Califórnia justamente para isso. Então eles já copiam esse material primário justamente para fazer como é que a gente vai dizer, eles imitarem aí os seres celestiais com a base do silício, para que
esse silício possa vibrar na nossa dimensão física, né? No futuro eles vão fazer aí robôs, aí até a própria besta ela vai falar, né? Vamos dizer assim, como o João viu, vão dar espírito à besta. Com certeza esses robôs aí são tudo à base de silício. A gente ouve falar muito do projeto Blue Beam, né? Uhum. Já ouviu falar nisso, né? Claro. De que isso também estaria associado a esse Blue Beam, esse projeto Blue Beam? Com certeza, a tecnologia ela vai substituir os milagres, entre aspas, né? As ações sobrenaturais que os demônios fazem agora, porque quando todas as hostes celestiais demoníacas forem expulsas do céu, quando o céu ele vai dar lugar às bodas do Cordeiro, então eles vão ser todos expulsos de lá, eles vão perder todo o poder que eles têm no mundo físico. Então o que acontece? O mundo físico vai passar todo para o mundo virtual. Então os poderes que eles vão poder fazer são todos poderes de engano, né? Então são os poderes aí através da tecnologia, né? Hologramas, né? E tudo mais, aparições no céu, essas coisas tudo holográficas. E o projeto Blue Beam foi desenvolvido justamente para isso, tá? Satanás ele criou um mundo virtual para enganar o ser humano na grande tribulação, quando ele vai perder praticamente todo o poder. Agora, esse anjo que sai do abismo, esse ser, né? Uhum. Está no texto. É um rei, né? É um rei. Mas esse ser que sai do abismo seria literal, né? Conforme você já disse, parece que você entende assim. Eu entendo como literal. Literal. Ele vai comandar, né? E vai ter os seus comandados, né? E vão fazer essas atrocidades, vamos dizer assim, uhum. Né? Mas para que ele seja liberto dessas cadeias, exige uma energia muito grande, uhum. Que seria essa estrela que cai, não é? Como está escrito no texto aí, que eu não sou muito bom de memorização. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, essa estrela que cai do céu, né, já está dizendo corpo celeste, uhum. Não é? É literal. É literal. Um corpo celeste. Né? Você acha que não é uma linguagem simbólica? Não, para mim é literal. Então, porque é esse corpo celeste que vai gerar essa energia. Aliás, tudo é energia, né? Tudo é energia. Mas a gente ouve o trovão, uma coisa que eu expliquei para o meu filho, olha só, o trovão é o som do raio. Uhum. Que as nuvens se encontram, uma está positivamente carregada, outra é negativamente carregada, ainda tem a energia da Terra, que é onde cai o raio no solo. Uhum. A Terra puxa. A Terra puxa, né, como um imã. Carregada negativamente, ela puxa toda a energia positiva. Então, quando uma nuvem se encontra com outra, tem tudo a ver, gente, não estou fugindo do assunto, não. Não. Então, a nuvem encontra uma com a outra, gera energia, que é o raio. O raio ele é puxado pela Terra, que é negativo, e aquilo causa um estrondo. E quando a gente ouve o estrondo, que é o trovão, na verdade é o som do raio que está a quilômetros. Como a velocidade da luz é maior que a velocidade do som, a gente ouve o som depois, que é o trovão. Exatamente. Então tudo é energia, energia. Então é essa energia que será necessária para libertar esse ser. É porque eu entendo dessa maneira, tá? Tudo é água, tá? A água é o elemento primário de toda a massa bariônica, tá? Depois você explica o que é esse bariônico, né? O bariônico é tudo que existe fisicamente dentro da nossa dimensão, uhum. Tá? Então, o que acontece? A gente vibra numa dimensão. O primeiro céu, ele é uma outra dimensão. O segundo céu, uma outra dimensão. O terceiro céu, uma outra dimensão. Então, as dimensões, elas são separadas em energia, entendeu? Poder de energia, aquecimento. Então, no lugar onde Deus habita, como Ele é a fonte de toda a energia, você imagina que ali é uma quentura imensurável, né? Então, a gente não aguenta nem com o sol. Exatamente. Então, quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, as pessoas entendem errado, dizem, cuidado que Deus vai te queimar, Não é isso. A Bíblia está querendo dizer que Deus é a fonte de toda a energia. Então, não tem como chegar perto dele, porque ele é um fogo consumidor. Então, por isso que o trono dele não é qualquer um que pode entrar na sala do trono. A sala do trono ela é exclusiva para seres humanos. Por que seres humanos?
Porque os seres humanos, eles são criados imagem e semelhança de Deus. Então a nossa alma, ela vibra em todas as dimensões, inclusive a dimensão onde está o próprio Deus, tá? Então pessoas que vão ser salvas e vão ganhar a coroa, elas vão ganhar um corpo, né? Aí a gente imagina que seja também a base de silício, mas um corpo que possa suportar a glória do Eterno. A glória do Eterno. Então, não são todos que vão ter oportunidade, não são todos os salvos que vão ter oportunidade de entrar na sala do trono de Deus, só aqueles que têm a coroa mesmo, tá? Depois eu explico isso num outro tema. E tem as outras pessoas que vão viver ali dentro da Nova Jerusalém, tá? Porque dentro da Nova Jerusalém vai ter o trono de Deus também. Está lá acima da Nova Jerusalém, né? No lugar mais alto. Tá? Porque o próprio trono de Deus, ele desce com tudo, a Nova Jerusalém desce com tudo, inclusive o trono de Deus, aqui para a terra. Então, não são todos que vão ganhar o corpo com a capacidade de suportar a glória de Deus. Tá? A glória de Deus é um aquecimento, uma luz imensurável, né? Imagina a claridade da luz onde está a sala do trono de Deus. João disse que ele habita em luz inacessível. Pronto. Né? Então todas essas coisas a gente precisa entender e ponderar, né? Como é a glória de Deus, que a gente não consegue entender direito. A gente né? vê os serafim, que são os seres de fogo, né? Isaías, Yeshayahu viu, né? Isaías viu. Eles com duas voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o rosto. O rosto para não ver a glória de Deus. Para não ver a glória de Deus, que era uma coisa, era um fulgor, né? Exato. E né? Então tu vê que as pessoas não conseguem entender direito. O Paulo, quando ele estava indo para Damasco, e foi a última pessoa que viu Jesus fisicamente, eu respeito as pessoas que falam, não, que eu tive uma visão, que vi Jesus, tudo mais, eu até respeito, mas eu vou ficar no ceticismo da Bíblia. Então, o último ser que viu Jesus fisicamente foi Paulo. Inclusive as pessoas que estavam em volta dele também viram. E o Paulo falou, era uma luz tão intensa, que ela excedia o sol ao meio-dia. Então, só para a gente ter uma ideia. E uma coisa curiosa também, tem gente que fala que viu o anjo, desculpem a expressão, a torta é direito, né? Tem gente, viu um anjo, tinha um anjo em pé aí. Gente, olha, eu sempre falo isso. Falar que viu um anjo, por exemplo, João, quando teve visão de Jesus, que ele viu os seus lombos cingidos, né, com ouro, né, como latão reluzente, João também tremeu na base. E ele estava já num ambiente celestial. Pois é, Daniel, quando viu aquele anjo na beira daquele rio lá, que ele viu, era de uma estatura tal. Não, né? E o Daniel morreu, né? Ele desfaleceu naquele momento. Não, desfaleceu, ele fala que a destra do que me tocava, levanta homem, porque é homem muito amado. Ele desfaleceu também. Ele caiu, mas ele caiu não porque ele se jogou, não, ele não aguentou. Ele não aguentou a glória, o esplendor daquela visão, ele não aguentou. E tem gente que acha que ver ser celestial é assim, como a gente vê uma criança, alguém. Não, gente, é muito sério isso. Então, quer dizer, aquela visão de Paulo sobre Jesus, né? Por que tu me persegues? Né? Eu sou Cristo, não sei como está no texto, né? Jesus disse assim, né? Eu sou a Cristo a quem tu persegues. É quem tu persegue. Então, perseguir os que servem a Cristo é o mesmo que perseguir Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguém que fala mal da igreja de Cristo, alguém que persegue a igreja de Cristo, cuidado, né? Você está perseguindo o próprio Jesus. Porque Jesus podia falar assim, Paulo, você está perseguindo a minha igreja. Jesus não falou isso. Paulo, você está me perseguindo. Isso. O que Paulo está fazendo? Perseguindo a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai dar conta, né? Quando a gente vai morrer, vai dar conta com Jesus, se por acaso a gente está perseguindo e criticando a igreja de Cristo. Toma cuidado. E não são poucas as pessoas que fazem isso, né? Cada um tem sua escolha, né? Eu estou aconselhando a não fazer isso. É coisa muito grave. Assim como também todo bem que a gente faz ao próximo, Deus está fazendo a Jesus. Porque Jesus falará, né? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estive preso e me visitaste. Quando? Qualquer um que faz a um desses pequeninos faz a mim. Né? Então, isso é muito sério. Agora, essa questão da glória do fulgor, né? Como a gente estava falando, essas coisas são tão impressionantes, são tão, assim, deixa o ser humano de uma... Foge ao nosso raciocínio.
Então, Paulo, o que aconteceu com Paulo? Ele ficou como que com umas escamas nos olhos. Ele ficou sem poder ver durante o período. Eu vejo aquilo ali como uma proteção que Jesus botou nele antes de Jesus aparecer, como botou as escamas e olha que mesmo com as escamas, o Paulo conseguiu perceber o fulgor, né? Que era esse dia o sol. E os homens que estavam com ele, isso aconteceu também. Parece que eles viram também. Eles viram. Os que estavam com Daniel não viram, mas sentiram aquele medo, saíram correndo os que estavam com Daniel. Mas os que estavam com Paulo viram, né? Viram, mas não entenderam não entenderam o que estavam escutando. E o pessoal fala, cara, vê o texto. Jesus falou em hebraico. Os soldados que estavam no caminho de Paulo eram soldados romanos. Romano, naquela época, ele falava latim. Ele não entendia hebraico. Jesus falou em hebraico para Paulo porque só queria que o Paulo entendesse. É isso. Vamos parar de misticismo. Não, e o Paulo, ele entendia o que ele fazia, porque a palavra de Deus diz que ele era zeloso. Zeloso pela lei, zeloso pelo... Paulo falava hebraico muito bem. É importante frisar também que Paulo não era um homicida. Ele entendia que ele estava cumprindo um mandamento. Né? Olha, tem que acabar com esses infiéis, com esses blasfemos cristãos, dizendo que Jesus é filho de Deus, é uma blasfêmia. E ele entendia. Ele não era um pensamento homicida, né? Porque o homicídio é uma pessoa mata o outro por motivo torpe, motivo banal. Mas ele entendia que ele estava exercendo justiça. Talvez seja isso, porque ele era zeloso pela lei. Então você vê algo magnífico que o próprio Senhor Jesus fala com ele ali no caminho de Damasco. Exato. Mas, enfim, esse ser, né, que a gente começou a falar dessa energia necessária para libertar este ser do abismo, um anjo caído seria, né? Então, quer dizer, a gente vê isso muito nos filmes, né? Essa questão por exemplo, no filme do Superman, que muita gente assistiu, né? Da DC, né? Então, o que acontece? Tem os heróis da DC e tem os heróis da Marvel, né? Isso. Mas tem uma coisa semelhante entre os heróis da DC Comics e da Marvel, né? É que tem um cubo ali. Eles dão um nome para aquele cubo que é uma energia que você vê quando o Tesseract, né? Tesseract. Então, o Zod, que seria o inimigo, o arqui-inimigo aí um dos inimigos do Superman, né? Eles, no filme a Liga da Justiça, né? Que eles, o Luthor tenta faz com que o Zod reviva. Ele usa um cubo. Esse cubo eles acionam para poder gerar uma energia suficiente para poder o Zod voltar a viver. Quer dizer, isso até nos filmes, isso é mostrado. Né? Os filmes, eles são mensagens subliminares, né? Só para a gente entender. Então, eles conhecem o oculto, né? E eles vão dando mensagens subliminares. Eles se comunicam entre si através dos filmes de ficção científica. Então, é exatamente isso. É o que muita gente acha que aquilo é uma bobagem, né? É um filme de super-herói. Ali tem muita coisa escondida. Até essa questão dos super-heróis voarem, né? É curioso que a maioria deles voa, né? Os anjos fazem isso, né? Eu li um livro uma vez. O Daniel falou que o homem Gabriel veio voando para... isso é muito arraigado, né, no pensamento. Isso também é uma prática também no satanismo de projeção astral. Eu li um livro... Viagem astral. Viagem astral, projeção. No livro que eu li fala assim, projeção, ou viagem astral. Quer dizer, e as bruxas são retratadas sempre com uma vassoura voando. Ali fala também de uma viagem astral ou projeção astral. Muita gente não sabe disso, é bom a gente falar sobre isso. Eu li isso no livro da Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Quando eu fui ler aquele livro, rapaz, quem me emprestou o livro me indicou a leitura, falou assim, olhe muito antes de você ler. Porque a Rebecca Brown, ela é muito refutada, né? Muitas pessoas... tem algumas coisas lá que ela... Né, aquela coisa do demônio se materializar, isso aí, esquece aí, é a viagem dela. Mas tem muita coisa no livro dela que dá para você absorver como informação, sim. Nem tudo que a gente lê, a gente... Agora você falou de algo aí, você falou que os anjos caídos e os demônios, né, eles usam o silício para se materializarem.
No caso ali do endemoniado gadareno, fica claro ali que os demônios rogam a Yeshua para que entrassem na vara de porcos, para que entrassem nos porcos. Também é sabido que aqueles porcos, muitos dos porcos que os criadores tinham ali, quase 2.000, né? Eles eram oferecidos também sacrifícios aos ídolos, porque ali na época ali era um domínio grego que antecedeu o domínio romano. Uhum. Então, qual a implicação? Eles precisam entrar em um corpo, uma vez que eles não se materializam pelo silício, ou eles ali fizeram uma espécie de sacrifício, uma vez que isso era exigido deles? A gente tem que entender dessa maneira. No mundo espiritual, eles são territoriais, os demônios são territoriais, tá? Então, o que acontece? Os demônios, para ir para um outro território, eles precisam entrar no corpo do ser humano, tá? Porque eles são... os domínios territoriais, eles são... A gente não consegue ver, mas são a base de portais espirituais, tá? Que a religião hindu chama de chakra, tá? Nós temos no nosso corpo vários chakras, aberturas onde pode entrar coisas espirituais, tá? Então, o que acontece? Eles estavam naquele território que não era deles, só que eles estavam protegidos por o corpo daquele endemoniado. Então, os demônios que estavam ali naquele território, entendeu? Não podiam atacar eles porque eles estavam dentro do corpo de um ser humano. Está entendendo? Quando Jesus foi ali e eles, na iminência de serem expulsos do corpo do ser humano, eles ficariam expostos dentro daquele território, daqueles demônios que faziam parte daquele território, iam pegar eles e iam escorraçar eles de tudo quanto é maneira. Está entendendo? Uhum. A gente vai entender dessa maneira. Tu lembra quando o anjo Gabriel ele queria passar informação para Daniel? O príncipe da Pérsia, quer dizer, uma potestade que tomava conta do império da Pérsia, não deixava ele passar para ter um anjo do Senhor. Você está dizendo então que se degladiam, os demônios se degladiam? Se degladiam. Mas aí não entra em contradição com o que Jesus disse, que se o reino de Satanás estiver dividido, o reino dele... Não, você não entendeu. O reino de Satanás, ele mapeia tudo. Sim, mas... Entendeu? Em cada território tem um principado. Jesus disse que se Satanás expulsar Satanás, porque diziam que ele expulsava por Beelzebub, por demônio, né? Mas ali... Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Não. Essa degladiação também não entraria em oposição ao que Jesus disse? Não é uma contradição? Não, vou te dar um exemplo. Faz de conta, você tem um comandante do Comando Vermelho. Sim. Ele é um. Né? Então, vamos fazer analogia a Satanás ao comandante do Comando Vermelho. Aí, tem o Comando Vermelho que trabalha no... Não, desculpa, estou fazendo errado. Vamos dizer que Satanás ele é o senhor de todo o império do mal. Não, uma alusão ao tráfico. Uhum. Ele é dono de todo... ele domina todas as facções. Tá? Comando Vermelho, ADA e tudo mais. Então ele fala assim, olha, vamos organizar isso aqui, ó. A ADA toma conta daqui, o Comando Vermelho toma conta daqui, um exemplo. A jurisdição. Isso. Então, se um cara do ADA entra dentro do Comando Vermelho, não está o reino dividido. Eles vão brigar com aqueles caras, matar aquele, mas o reino continua organizado. É só uma questão de uma facção entrou no domínio da outra facção e eles foram lá, matam os caras, ou tortura e não sei o quê, mas o domínio continua organizado. Mas tá? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, qual é a necessidade deles entrarem nos porcos? Porque eu vejo que havia a questão da legalidade, que eles eram usados como... Eu acho que isso era exigido deles, porque no livro que eu li também, Satanás exige que vidas sejam mortas, porque como o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Esse texto também pode se aplicar a Roma, porque o inimigo ali, na ocasião em que Jesus disse isso, era Roma. Mas Roma dominada, influenciada por Satanás. Uhum. Então a gente pode também atribuir a Satanás que ele veio para roubar, matar e destruir. É o que muita gente associa. Então o que acontece? Como os demônios era exigido que eles matassem e tinham um número certo por dia de pessoas que morressem. Isso era tido como um sacrifício ao seu senhor, que é Satanás. Esses porcos também, como eram usados para sacrifícios aos ídolos, eles também cumpriam esse serviço de sacrificá-los. Mas eu entendo dessa maneira, assim. Tem que ver que ele é o seguinte: primeiro eles adoraram Jesus, né? Uhum.
disseram, reconheceram que ele era o Messias. Tu és o Filho de Deus. E outra coisa, por favor, ainda falaram assim, ó, vieste nos atormentar antes do tempo. Então eles já sabiam o tempo que Jesus viria atormentar eles, e não era aquele tempo. Sabe tá? que tem um tempo. Então os demônios conhecem a Bíblia melhor do que a maioria dos crentes. Então o que acontece? Eles rogaram para Jesus que não os expulsasse para uma outra província. Estou querendo dizer isso. Sim, mas porque aí... numa outra província iam matar e trucidar eles. Eles podiam entrar em qualquer lugar, mas eles escolheram não matar não, que demônio não morre, né? Espírito não morre. Mas assim, eu digo assim, pois é, eles se degladiam, de acordo com o que você está falando, eles se degladiam, eles lutam entre si. Por causa do território, né? Cada um tem um território. Mas eles poderiam entrar em qualquer lugar, eles poderiam ir para o espaço, mas eles tinham que... Não é assim que é assim que funciona o mundo espiritual, igual o anjo. O anjo Gabriel podia dar volta no espaço e ir lá para Daniel. A palavra que é usada ali, eles rogam. Rogar é pedir com súplica. Rogamos-te que permita que entremos naqueles porcos. Isso. Quer dizer, porque se eles... Eu acho assim, eles tinham que prestar serviço. Ali pra... Não, mas tu tem que ver que ali... parece que eles foram tomados de pavor. Olha, se a gente voltar com a mão vazia de onde a gente veio, o negócio vai pegar pra gente. Então, a gente pode... Parece ali, dá a impressão isso, né? A gente pode fazer um monte de conjectura, mas vamos ver pelo texto. Primeiro, eles estavam com medo que Jesus expulsasse eles para uma outra província, quer dizer, uma outra província que era dominada por um outro tipo de principado. E outra coisa, falaram assim, por favor, não nos prenda no abismo. Eles também falaram isso. Era uma legião. O medo deles era que viesse a condenação já antes do tempo. Que prendesse no abismo, eles já iam ficar presos no abismo, que é uma coisa pior. Então, mas aí parece também, desculpe te interromper, Daniel, mas parece também que eles têm uma necessidade de estar num corpo. Não, isso aí com certeza. O próprio Jesus fala, quando eles quando saem de um corpo, eles ficam em lugares áridos. Jesus quer dizer, você está desconfortável. Mesma coisa, você está no meio do deserto, entendeu? Então o que eu falei do espaço não está muito fora, não. Parece que quando eles não têm um corpo para habitar, eles ficam vagando. Eles ficam vagando em lugares áridos. Quer dizer, eles são sempre desconfortáveis. Então eles têm conforto dentro do corpo humano. Eu não sei, existe na teologia angelologia, mas eu não sei se existe demonologia. Tem também? Estudo do demônio. Só para poder estudar. Estudo demônio. É claro, gente. Aqui não tem a antropologia também, a mesma coisa. Estudo do ser humano. Antropologia. Pois é, angelologia eu sei que tem. Soteropologia, o estudo da salvação. Soterologia, né? Soterologia, estudo da salvação. Exatamente. Por isso que o baiano é chamado soteropolitano, porque ele mora em São Salvador. Isso aí, sotero. É um termo que vem da teologia. Mas o sotero é a palavra de origem que latina? É latina? Latina. Que significa salvação. Então, aliás, a nossa língua ela tem muitas palavras híbridas, né? A nossa língua é de origem do latim. De origem latina. Então, rapaz, o assunto rende, hein? Uma hora é pouco. Então, gente, sempre esclarecendo o seguinte, talvez você tenha torcido aí a cara, torceu o nariz, não concordou. Gente, aqui é um programa que a proposta é essa. Não é dogmático. Não é dogmático. É informativo. É informativo. Você vai pensar. Discordâncias sempre haverão. Exato. Divergências sempre haverão. Agora, eu creio que é verdade uma só. Agora, vamos no final das contas, no fim de tudo, a gente vai saber quem é que está certo, quem é que está errado, né? Ouça de tudo, retenda o que é bom. E a gente vai pensar. Agora, por exemplo, eu estava pensando, por exemplo, a gente fala muito aqui, né? O assunto nós estamos tratando de assuntos escatológicos, né? Simbolismos e tal. Por exemplo, a pessoa não pode acreditar que só pelo fato dela não acreditar, por exemplo, no pré-tribulacionismo, que ela não vai ser arrebatada antes da tribulação. Não, tem nada a ver. Você creu diferente, Deus não vai te arrebatar também. Não é assim, não. Não, você vai ficar porque você creu que você ficaria na grande tribulação. Deus não é pirracento, não. Pois é, não funciona assim, né? E pode continuar aí com a sua convicção e o que a gente orienta, né, Daniel? Continue estudando, que tem coisas que a gente estuda, depois a gente muda de opinião, né? Isso. Aconteceu com Paulo, né? Quando eles se converteram, falou, tudo que eu estudei foi reduzido a nada quando conheci a verdade. É isso aí. E qual vai ser o próximo assunto? Qual é a próxima pauta do próximo programa? Rapaz... A gente não deixou um gancho, hein? Porque a gente precisa fechar essa questão apocalíptica, né? Senão fica Você quer? Fica
um vazio aí. Acaba que a gente entra numa bolha, né? É. E a gente não sai dela. A gente pode falar então sobre a besta que surge da terra, né? Ou você quer partir para outro assunto que não seja escatológico? Vamos partir para outro. Não, a gente tem que fechar esse tema, porque senão fica muita lacuna. É, né? Mas o que... Então, pois é, já que ficou lacuna, quais as lacunas que ficaram? Tem a besta que surge da terra, né? Tem a questão do dragão vermelho, que ele vai dar o poderio dele todo para a besta que surge da terra, né? Dragão vermelho a gente já sabe que é a Pena que a gente não pode falar nome, né? Oi? A gente não pode dar nomes, né? Mas dragão vermelho a gente pode falar, não tem problema. Hoje nós temos o dragão, nós temos o urso, a águia também se faz presente, né? A águia tá aí, meu irmão. A gente vê. A águia tá aí. Qual é o contexto, vamos ver qual é o contexto dela ali na questão. Mas a gente tem que se concentrar então na besta que surge da terra, que é esse animal que o João viu com corpo de leopardo, pata de urso e cabeça de leão. E a gente pode esmiuçar então esse animal desde a origem, desde Oséias e quando chegou ali em João. Muito bem. Considerações finais, para quem quiser seguir o Instagram da rádio, é @radio.interativa, Facebook é @rádio interativa, o nosso aplicativo é o Rádio Interativa, vale o Play Store ou Apple Store e digite Rádio Interativa, o desenvolvedor é o Caxias Host Internet. E agora, fazendo vídeos no YouTube, né? Qual o canal nosso no YouTube, Daniel de Danilo? Ih, rapaz, agora você me pegou, viu? Agora cadê você o Pedro? Pedro? Vou chamar o Pedro aqui para os estúdios aqui. Alô, Pedro? Cadê o Pedro? Que agora eu não posso... A gente perdeu o nome do canal do YouTube. Como é que é o nome do canal do YouTube? Interativa FM. É só isso. É só Interativa isso? FM, canal do YouTube. Não tem arroba nem nada. Interativa FM. Então você vai no YouTube e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações e dá essa moral pra gente aí, né? E vocês podem no meio do estudo também fazer pergunta, viu? Pode interagir, que aqui não existe dogmatização. Aqui existe um confronto de ideias. Gente, é tudo novo, a gente está estreando, tem poucos vídeos ainda no canal, por isso que a informação foge, né? É isso aí. Rádio Interativa FM. Tá bom? Muito bem. Tem 87,9? Rádio Interativa FM 87,9, canal no YouTube, né? Porque a gente está fazendo vídeo recente agora, então estamos começando, certo? Então, canal YouTube, Rádio Interativa FM. Rádio Interativa FM 87,9. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Façam suas perguntas, aproveitem que Joinha, na igreja você não pode fazer pergunta. É isso aí, pode contestar, é assim mesmo, livre, a expressão é livre, né? Muito bem. Gente, então até o próximo programa, né? Isso. Gente, até lá, você ouviu o Teologando, hein? Até a próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau. Você